salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura essas determinações do livro do Levítico, e em que Moisés, zeloso pela pureza da comunidade que celebrara a aliança com o Senhor, dá estas orientações a respeito destas enfermidades, especialmente a lepra, que era considerada não só uma enfermidade física, mas também um sinal de pecado e de impureza ritual. Só a pessoa que estivesse livre da lepra que podia participar da assembleia litúrgica e da comunidade. Então há preocupação não só com o contágio, evidentemente, físico da enfermidade, mas também com a pureza da comunidade. Pode ser que à primeira vista, quando a gente faz essa leitura, nós ficamos chocados com esse costume. Mas vamos ser honestos, não deixa de ser um pouco de hipocrisia da nossa parte, porque nós temos muitas outras segregações em nossa sociedade que não nos chocam, né? Então, naquele contexto, fazia-se assim com o leproso, existia uma possibilidade dele ser reintegrado, desde que fosse curado, apresentando-se ao sacerdote, que o declarava então curado, e ele oferecia um sacrifício pela sua purificação, sinal de que não se considerava simplesmente uma enfermidade física, mas também uma situação espiritual de degradação. No Evangelho, nós vemos como Jesus, ele, em certo sentido, transgride a lei, mas para levá-la ao pleno cumprimento. Ele sai daquilo que era a interpretação dos mestres da lei, e ele se choca especialmente com essa situação de marginalização em que viviam os leprosos e tantos outros no seu tempo. Um leproso não se aproximava, como nós vimos, a primeira leitura preparou o Evangelho, né? Um leproso não se aproximava, no entanto, nós vemos que, primeiro, o leproso aqui transgrediu a lei. Ele não podia se aproximar, ele tinha que gritar de longe, impuro, impuro. Não, ele não fez isso. O Evangelho diz, um leproso chegou perto de Jesus. Ele já é um transgressor, mas ele é movido por uma profunda confiança no Senhor. Vejam que ele se aproxima de Jesus, e aqui nós todos devemos hoje nos ver no papel do leproso, porque nós hoje viemos aqui a essa missa, seja os que estão aqui fisicamente, seja os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós nos aproximamos de Jesus. Ou não é isso a missa? Nós não estamos simplesmente cumprindo uma obrigação, porque senão nós estamos ainda numa perspectiva muito exterior, formalista, legalista. Nós estamos querendo nos aproximar do Senhor, portanto, sermos ensinados por Ele, sermos purificados por Ele. Um leproso chegou perto de Jesus. Nós estamos chegando perto de Jesus? Quais as motivações para cada um de nós estar aqui agora? Com que motivação eu vim participar dessa missa? E se eu não vim com uma boa motivação, que eu trate de purificar essa motivação com a graça de Deus. Ele chega perto e de joelhos, sinal de adesão total a Jesus. E expressa isso nessas palavras: se queres, tens o poder de curar-me. A tradução poderia ser também: se queres, tens o poder de purificar-me. Pois, como vimos, não era só uma enfermidade física, mas era a possibilidade. Imagina o sofrimento de um enfermo que, além de sofrer a enfermidade física, com suas dores, com suas privações todas, ainda fica privado do convívio com a comunidade. Imagina um impacto psicológico para um doente que tem que ficar isolado. Se queres, tens o poder de curar-me. Ora, ele sabia que a lei não podia curar, o sacerdote não curava, só dava o atestado. Mas ele se aproxima de Jesus, dizendo que Jesus tem esse poder.
E o versículo 41, que é o versículo central desse evangelho de hoje, Jesus cheio de compaixão. A palavra pode ser traduzida aí, está correta, compaixão, mas também permite a interpretação cheio de indignação. Né? É compaixão e indignação. Tem um outro texto de Marcos que fala as duas coisas, explicitamente. Indignação com aquela situação de marginalização e compaixão, de solidariedade, de sofrer com. Estendeu a mão, tocou nele. Jesus aqui já transgride. Ninguém podia tocar no leproso. Estendeu a mão, tocou nele como se dissesse: você não está sozinho, né? Você está sendo acolhido. Tocou nele e disse, essa é a frase fundamental: eu quero, fica curado. Nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E aqui então nós já vamos tendo a revelação de quem é Jesus. Jesus é aquele que diz para a humanidade ferida pela lepra do pecado: eu quero, fica curada. Mas não fiquemos em abstração. Jesus diz isso para cada um de nós. Mas, padre, você está dizendo que nós somos leprosos? Não sou eu que estou dizendo. O Evangelho está dizendo. A igreja está nos dizendo nessa liturgia: todos nós somos leprosos. Não da lepra física. Todos nós precisamos ser purificados. Quem veio a essa missa é porque quer ou deveria querer ser purificado. Em primeiro lugar, nós temos que confessar a necessidade que cada um de nós tem, e todos temos, de sermos purificados dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, das nossas ambições, de todo tipo de afeições desordenadas que habitam nossa vida. E só Ele pode nos curar. Não pensemos que nós mesmos nos curamos ou nos libertamos. Se queres, tens o poder de curar-me. O leproso disse algo que é fundamental e que devia estar na boca de cada um de nós. E o Jesus responde essa palavra consoladora que mostra a sua misericórdia: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza que não contasse a ninguém, mas que fosse se mostrar ao sacerdote para servir como prova e oferecer assim o sacrifício e ser reconciliado. Mas ele conta, ele divulga o fato, e convenhamos, se nós estivéssemos na pele dele, dificilmente nós guardaríamos também, não é verdade? Mas isso acarretou para Jesus o quê? O que nós vimos aqui, e que às vezes a gente não presta atenção. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Por que ele ficava fora? Por causa da popularidade? Não. Porque ele tocou no leproso. Ou seja, Jesus que tocou no leproso não foi contaminado. Mas Jesus, que é a pureza em pessoa, purificou o leproso e ficou no lugar do leproso, fora da cidade. Quem ficava contaminado tinha que ficar fora da cidade e deveria oferecer um sacrifício, e Jesus ofereceu fora da cidade, no Calvário, o sacrifício da sua vida. Ele fica fora, ele não pode mais entrar, né? Interessante como ele ficou com os marginalizados, com os que ficavam fora, com os esquecidos, com os descartados, mas todos iam a ele. As coisas se inverteram, né? Então, mesmo sabendo que ele não podia entrar por motivos legais, as pessoas iam a ele. Então vejam que, como eu tenho insistido, nós não podemos só ler apressadamente o Evangelho. Nós temos que saboreá-lo, nós temos que fazer uma leitura orante, imaginando a cena, o contexto, os gestos, e nos envolvendo em tudo isso. Quem participa da missa deve ser interpelado,
pela palavra de Deus. Ela tem força performativa de nos formar, de nos transformar. Para concluir, só esse trechinho de Paulo, da carta aos Coríntios, nem vou entrar no contexto todo da questão dos ídolos, a continuação das carnes sacrificadas aos ídolos, enfim, eu vou só sublinhar um aspecto. Paulo nos convida a em tudo darmos glória a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e comunga do corpo e sangue do Senhor, deve estar disposto a fazer tudo para a glória de Deus. E depois, então, o que é a glória de Deus? É não ser pedra de tropeço para o irmão. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Significa então que nós vamos ser pessoas que fazemos concessões a todos? Não, não é sermos sem identidade. É oferecermos aquilo que é para o bem de todos. Fazei como eu. Olha que ousadia de Paulo. Ele se coloca como modelo. Mas por quê? Quem é o modelo dele? É Cristo. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Vantajoso não nos interesses mesquinhos, não nos caprichos, não nos instintos egoístas de cada um, mas o que é vantajoso para que sejam salvos, para o bem de todos, para o bem salvífico de todos. Às vezes pode ser uma repreensão, às vezes pode ser uma correção fraterna. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Ele só pôde dizer sede meus imitadores, porque o modelo dele é Cristo, o critério dele é Cristo. Então, se Cristo foi além da lei, e tocou no leproso, e foi para o lugar dos descartados, os que somos de Cristo, e que viemos ouvir essa palavra, e comungamos do corpo e sangue do Senhor, devemos estar dispostos a superar o legalismo, o formalismo, a rigidez, inclusive religiosa, para tocarmos nas chagas dos crucificados desta vida, como diz o Papa Francisco. Eu prefiro uma igreja enlameada, acidentada, porque foi ao encontro dos que estavam sofrendo, do que uma igreja arrumadinha, limpinha, mas que não faz nada, né? Que não se solidariza com os que sofrem. Jesus tocou no leproso. Eu quero, fica curado. Paulo nos diz, sejamos imitadores do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.